Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Salmos 119, versículo 101. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Nesse domingo a gente vai falar sobre alguns juízes que viveram depois que Josué morreu. Então, assim, a gente vai focar hoje em 3 deles, porque foram muitos. E depois eu vou falar um pouquinho sobre um específico. Mas a gente vai falar hoje sobre Otoniel, Eude e uma duplinha que se chama Débora e Baraque. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre Otoniel. Otoniel, ele vai vir depois que Josué morre, depois de um tempinho. O povo de Israel vai se rebelar contra Deus novamente. E eles vão começar a adorar outros deuses. A gente chama os deuses dos povos de cananeus. Os cananeus, eles eram povos vizinhos até do povo de Israel. E eles vão começar a adorar esses deuses. E eles vão começar a se rebelar contra Deus. E aí, Deus vai acabar castigando esse povo, né? Porque lembra que semana passada eu falei pra vocês que todas as vezes que o povo de Israel se rebelasse contra Deus, eles iriam ficar fracos, porque a fé deles iria ficar fraca. Então, os outros povos iriam acabar conquistando eles de alguma maneira, seja por ficarem mais fortes, seja através de deuses, seja através de outras coisas. Eles vão acabar ficando mais fracos. Então, Deus permitiu que o rei da Mesopotâmia, ele invadisse a terra de Israel e conquistasse algumas terras. E aí o povo de Israel vai se voltar a Deus novamente e vai pedir para que Deus ajude eles a salvarem as terras deles e tudo mais. E aí Deus vai mandar o juiz Otoniel. E Otoniel, ele vai ajudar o povo a conquistar novamente essas terras. E ele vai viver ainda por alguns anos, cerca de 40 anos mais ou menos. E aí eles ainda vão continuar com Deus durante todo esse tempo. Então, o que acontece com esses juízes? Deus vai sempre mandar um juiz ali, eles vão acabar ajudando o povo de Israel a se livrar das garras do inimigo. Só que aí, depois que esse juiz morre, eles acabam voltando novamente aos maus hábitos, né? Aos velhos hábitos de pecar, de se revoltar contra Deus, de perder a fé e tudo mais. E aí, novamente, depois que Otoniel morre, o povo de Israel se rebela novamente contra Deus e passa a adorar os deuses do povo de Moabe. Então, eles vão começar e Deus vai permitir que esse povo de Moabe fique muito mais forte do que o povo de Israel. E aí, os moabitas vão tomar o povo de Israel como escravo por cerca de 18 anos. E eles vão ficar escravos e tudo mais. E o povo de Israel vai novamente pedir ajuda de Deus. E Deus vai mandar o outro juiz chamado Eude. Eude, ele era um homem, assim, da tribo de Benjamim. Ele era até que forte e tudo mais. E eles vão acabar matando o rei, que, se eu não me engano, tem aqui o nome dele, se chama Eglon, o rei. E aí, um belo dia, na hora que o Eude foi procurar, na verdade foi buscar os impostos, que é recolher o dinheiro de cada pessoa que mora naquela terra e tudo mais, Eude foi, recolheu os impostos, foi levar pro rei, e ele levou junto com ele um punhal bem grande, porque esse rei dos Moabitas, né, que era Eglon, ele era bem gordo, ele era muito gordinho, assim, tipo, bem gordão mesmo, bem gordão, bem gordão. Então, pra matar ele não seria fácil, porque ele era muito gordo, então tinha muita pele. E aí, Eude foi, levou um punhal bem grande, escondido, e na hora que foi entregar os impostos, ele teve a oportunidade de ir e matar o rei. Aí ele matou o rei, o povo de Israel conseguiu se livrar novamente da escravidão dos moabitas, eles conseguiram batalhar, tudo. E aí Eude viveu ainda por mais alguns anos. Só que aí Eude morre de novo, o povo de Israel passa a se revoltar contra Deus. E assim Deus ele permitiu
que o povo de Israel fosse conquistado pelo povo de Canaã, o rei de Canaã, que se chamava Jabim. Então, esse rei ele vai castigar o povo de Israel durante cerca de 20 anos, sem dó nem piedade. Então, ele vai chegar e vai, assim, arrasar com o povo de Israel, vai fazer eles, mesmo assim, bem escravos mesmo, vai maltratar, vai fazer muitas coisas ruins. E aí Deus vai enviar algumas pessoas. Primeiro ele vai permitir que uma profetisa chamada Débora chegasse até um homem chamado Baraque e dissesse para que ele reunisse cerca de 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon. Como eu falei para vocês, o povo de Israel se dividiu em tribos. Tribo de Benjamim, tribo de Naftali, tribo de Zebulon, tribo de Judá, tribo de acordo com os nomes dos filhos de Jacó. Os 2 netos que eram filhos de José. Então, eles eram divididos sobre essas tribos. E aí, Deus enviou essa mulher chamada Débora, que era uma profetisa, para conversar com Baraque, que era um dos juízes, para reunir pessoas dessas tribos, para que eles se revoltassem, fizessem e fossem guerrear mesmo contra esse povo de Canaã. E aí eles foram, se juntaram e começaram a atacar. E aí passam a atacar essa terra de Canaã e Midian. E assim, o Senhor ele vai lutar por Israel novamente. E Israel vai conquistar essa terra e vai, através de Baraque, conseguir de novo se tornar livre de tanta escravidão, de tanto sofrimento. E como que vai acontecer isso, né? Essa história é até interessante de falar, mas aqui diz que o Senhor, ele foi e fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros do outro rei, que era Cícera, chamava. Então, eles, na hora de guerrear, o povo inimigo começou a se confundir muito, e aí eles não estavam mais conseguindo entender quem que era inimigo, quem que não era. E aí houve uma grande confusão e o povo de Israel conseguiu vencer esse outro povo e ficar livre. Só que novamente, depois que Baraque ele morreu e tudo mais, o povo de Israel ele pecou contra Deus novamente. E aí ele permitiu que o povo de Midian atacasse Israel. E esse povo dominou Israel durante 7 anos. E os israelitas, eles se escondiam desses midianitas em cavernas, porque era um povo bem forte. Então, toda vez que o povo se rebelava e um outro povo se levantava, ele se levantava com muita força, sabe, pra cima do povo de Israel. Era uma guerra mesmo que acontecia. E, novamente, teve que vir outro juiz. E eles eram muito maldosos, eles não deixavam que nada na terra de Israel... eles não permitiam que as plantações crescessem. Todas as vezes que o povo de Israel plantava, eles destruíam tudo. Eles deixaram o povo de Israel na miséria mesmo. E aí, o povo de Israel não podia contra eles. Eles eram povos muito fortes. E, assim, como eles estavam em pecado, como eles estavam errando muito, Deus acabava permitindo que isso acontecesse, porque foi avisado para eles antes, para que eles se mantivessem firmes na fé. Então, todas as vezes que eles foram atacados por esses povos, pelos moabitas, pelo povo da Mesopotâmia, pelos midianitas, por esses cananeus, tudo o que aconteceu foi porque o povo de Israel, ele se rebelou contra Deus, eles adoraram outros deuses, ou eles se esqueceram de Deus, ou eles começaram a agir e a pecar contra as leis. E aí Deus permitia que os outros povos voltassem e ficassem mais fortes. Porque foi o que Josué tinha falado para eles: olha, vocês precisam se manter na fé, vocês precisam continuar firmes, porque todas as vezes que vocês fizerem isso, Deus vai permitir que esses povos se levantem contra vocês. Porque a força do povo de Israel, como eu disse para vocês semana passada, estava na fé deles, estava em Deus. Então, se eles não se mantinham firmes na fé com Deus, a terra deles ia ruir, porque a base deles era Deus, a base deles era muito forte. Só que eles precisavam alimentar essa base com fé, com oração,
com dedicação com Deus, sabe? Só que eles não faziam isso. E aí Deus acabava permitindo, né? A base deles ficava fraca, eles ficavam distantes de Deus. E aí Deus acabava permitindo que esses povos acabassem ficando mais fortes do que o povo de Israel. E aí, né, depois que aconteceu tudo isso, Deus vai mandar um novo juiz chamado Gideão. Mas essa vai ser uma história para a próxima semana, porque a história de Gideão, ela vai envolver muitas pessoas, muitos personagens, tem muita coisa. Gideão foi um cara muito importante entre os juízes, ele foi o que mais se destacou. E vocês vão ver semana que vem o que realmente aconteceu, e é uma história bem interessante. Então, com essa história dos juízes, a gente pode ver que Deus, ele é um Deus de promessas. E também é um Deus de palavra. Então, todas as vezes que Deus ele nos promete alguma coisa, seja ela de que algo vai acontecer, ou como um aviso, a gente precisa respeitar. A gente olha muito Deus como, nossa, Deus, ele é um Deus de promessa, mas ele não é só um Deus de promessa para as coisas que ele promete para nós, como, por exemplo, olha, você vai conquistar tal coisa, e a gente vai e conquista. Mas quando Deus fala, se você fizer tal coisa, você vai ser punido, Deus é um Deus de promessa, e ele vai cumprir com aquilo que ele disse. Foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel pecou, todas as vezes que o povo de Israel foi desobediente, Deus, não, mesmo ele não gostando, ele é um Deus de promessa. Então ele precisou permitir que aquelas coisas acontecessem, porque ele avisou o povo de Israel. Olha, vocês precisam permanecer firmes na fé. Vocês precisam continuar sendo respeitosos com as leis que eu passei para vocês. Vocês precisam respeitar, vocês precisam continuar firmes. Só que o povo de Israel desobedecia muito a Deus. A todo momento que eles tinham a oportunidade de desobedecer, eles iam e desobedeciam. E Deus é um Deus de promessa. E sendo um Deus de promessa, ele tinha que cumprir com aquilo que ele falou. Porque, pensa, às vezes acontece muito com mães e pais de falar pro filho que, olha, se você não fizer isso, você vai ficar de castigo. Só que o pai e a mãe às vezes acaba deixando levar e não coloca o filho de castigo. E isso acaba deixando a entender de que a palavra do pai, a palavra da mãe, ela se torna menor. E Deus, ele é um Deus de promessa, tanto para as coisas boas, quanto para essas coisas. Não que seja uma coisa ruim, porque Deus avisou para eles, olha, isso vai acontecer com vocês. Mas eles preferiram se rebelar contra Deus, mesmo sabendo das consequências. Deus tinha avisado, olha, vocês vão ser punidos. E eles acabaram várias vezes vendo, né? Lógico, na primeira vez eles falaram, não, vamos ver se isso realmente é verdade, se Deus realmente vai ter palavra para poder fazer isso. Então, é meio que o povo de Israel ficava sempre colocando muito à prova o amor de Deus. Sabe? Ai, será que Deus me ama mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? Eles duvidavam muito. E aí ficavam sempre colocando à prova o amor de Deus, colocando à prova a honra de Deus, colocando à prova aquilo que Deus prometeu para eles. Deus prometeu para eles uma terra prometida, fértil. Deus prometeu para eles muita coisa, sabe? Uma terra fértil, que eles seriam fortes, que eles seriam um povo grande entre todas as nações. Só que o que acontece? Deus colocou na mesma cláusula a seguinte afirmação: só vão ser tudo isso se vocês me honrarem. Só vai acontecer isso se vocês se dedicarem a mim também. Deus, a única coisa que Deus pediu em troca sobre todas aquelas coisas era que o povo de Israel amasse a ele. E o povo de Israel não conseguiu cumprir isso. O povo de Israel não conseguiu amar a Deus. Porque honrar a Deus, porque manter a sua fé em Deus, orar a Deus, respeitar as leis, é você amar ele. Então, pessoal, quando o pai de vocês às vezes coloca algumas cláusulas para vocês, tipo, não faça isso, você precisa fazer tal coisa, algumas tarefas para vocês fazerem, ou algo que vocês não possam fazer, ele está colocando isso porque ele quer
que vocês respeitem. E vocês devem respeitar não por medo, mas porque vocês amam a Deus e porque vocês amam aos seus pais. E é isso que acontece. Deus coloca essas promessas, essas coisas para que vocês respeitem e para que vocês amem os seus pais, amem a Deus. E isso é a coisa mais maravilhosa que acontece. Deus, ele é um Deus de amor. E tudo que ele faz com a gente é para que a gente ame a ele e para que a gente tenha essa conexão com ele. Deus quer que a gente ore todos os dias porque ele quer falar com a gente. Deus quer que a gente siga as leis porque ele não quer que nada de ruim aconteça com a gente. Deus quer que a gente obedeça porque quando a gente obedece a Deus, somente coisas boas podem acontecer, porque ele sabe o que ele está fazendo. A mesma coisa acontece com os pais de vocês. Quando os pais de vocês dizem, olha, vocês não podem fazer tal coisa, vocês não podem dormir depois da meia-noite, vocês não podem comer algo muito pesado antes de dormir, é porque eles não querem que algo ruim aconteça com vocês, que vocês passem mal, que vocês não tenham um bom aproveitamento do sono, ou que vocês percam alguma coisa. Quando os pais de vocês falam, não corre, é porque é para vocês não caírem, para vocês não se machucarem. Todas essas coisas que acontecem, todas essas regras, não é para punir, não é para que vocês se sintam presos. É para demonstrar o amor e o cuidado que tanto seus pais têm por vocês, quanto Deus tem por vocês. Todas as regras, todas as leis que foram passadas para o povo de Israel não eram coisas de outro mundo. Era para que eles se respeitassem. Deus pediu para eles, não roubem, não matem, não mintam. Isso tudo, gente, é uma coisa de que, se a gente for pensar, são coisas que ferem a gente. Quando alguém mente pra gente, a gente se sente mal. Não é legal alguma pessoa chegar e roubar você. Não é legal você matar uma pessoa. Você tá ferindo outra pessoa, você tá sendo uma pessoa ruim. Então, tudo isso que acontece é para que a gente seja protegido, para que a gente se sinta protegido. E através dessas regras, tanto que os pais de vocês passam para vocês, quanto que Deus passa para todos nós, é puro e simples cuidado e amor. Então, essa história de hoje, eu quero que vocês entendam que tudo que Deus faz, tudo que Deus promete, todas as regras, mandamentos e todas as coisas que podem parecer chatas e impossíveis, na verdade, são palavras que demonstram um total cuidado, o total amor que Deus tem por nossa vida. E todas as regras, todas as coisas que os pais de vocês falam para vocês, é para demonstrar cuidado e amor por vocês. Eles podem não ser tão assertivos sempre, eles podem nem sempre estar tão certos, mas tudo que os pais de vocês, tudo que eles falam para vocês é para que vocês sintam o amor e o cuidado deles de alguma maneira. É para proteger vocês de alguma coisa. Agora, uma coisa é certa. Pode ser que os pais de vocês em algum momento falhem alguma coisa ou errem alguma coisa porque eles são humanos. Mas Deus, ele não erra no que ele faz, ele não erra no que ele fala, porque ele é perfeito. Então, a gente precisa muito acreditar em Deus e confiar o nosso coração, confiar o que a gente é. Porque ele sabe o porquê que a gente precisa fazer determinadas coisas. E isso é a base para que a gente tenha fé e para que a gente acredite nele todos os dias e que a gente tenha uma relação íntima e especial com Deus. Essa foi a palavra da semana e agora a gente vai para as nossas atividades e eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre como a obediência e como essas regras que parecem ser tão chatas, elas são especiais e essenciais para que Deus e até para que os nossos pais demonstrem de uma forma o amor e o cuidado que eles têm pela gente. E como atividade da semana, eu quero deixar para vocês, eu vou deixar aqui linkada nos cards e aqui na descrição do vídeo, uma música que se chama Obedecer, que é de uma banda gospel, na verdade infantil, chamada Diante do Trono. Então, é para vocês entenderem um pouquinho e decorarem, deixar isso na cabeça de vocês, de que vocês precisam realmente acreditar e obedecer naquilo que os pais de vocês falam para vocês
e naquilo que o Senhor fala para vocês. Então, essa foi a palavra da semana, a atividade da semana. Eu quero que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana incrível. E um beijo e até domingo que vem. Tchau!